Olá, meus amigos, meu bom dia. Eu estou novamente de volta fazendo mais um vídeo aqui, agora com criações que eu mesmo consegui tirados de alguns aplicativos, e estou fazendo mais essa gravação aproveitando os momentos que eu posso fazer ainda, né, que a minha saúde está muito precária, mas eu acredito que Deus tomará a providência. Eu quero chamar agora você e convidá-lo você a acompanhar essa leitura bíblica. Eu só trabalho as minhas pregações apenas lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu sei que na Bíblia diz que o que acrescentar algum tio ou um jota na palavra de Deus, também o Senhor tirará a sua parte, né? Ele quer dizer, acrescentará as pragas sobre a vida daquele que acrescentar a palavra de Deus. E também o que tirar, né? O que acrescentar, Deus acrescentará o sofrimento. E o que tirar, também será tirado a parte que ele tem com Deus. Então, eu sempre só faço leituras. Por quê? Porque poucas explicações evita do que eu acrescente o que está escrito. A gente pode fazer explicações, mas tendo o mesmo sentido que realmente a palavra quer dizer, tendo o mesmo significado da Bíblia. Não é pecado você fazer uma pregação explicando mais claro o que está escrito, mas também não convém acrescentarmos. Então, sem mais delongas, o meu nome é José Evandro. Caetano, e faz um tempo já que eu faço vídeo assim. Eu estou fazendo fundo musical, coloquei o fundo musical aqui. E esse fundo musical não sou eu mesmo que faço, é de alguns amigos que já tem no YouTube. E eu agradeço por eles estar colocando já desde agora. Agradeço e começo a agradecer a eles que fizeram esses vídeos com fundo musicais, porque se não fosse eles eu não teria, porque eu não tenho um teclado para fazer, né? Tenho os teclados online, mas é difícil fazer uma gravação assim. Mas eu ainda vou chegar lá. Vou fazer a minha própria gravação, fazer o meu próprio fundo musical. Esse aqui é de alguns amigos que colocaram na internet, né, no YouTube. Então eu espero que se ele estiver vendo e ver esse vídeo, não fique magoado por isso, porque estou divulgando o fundo musical dele também. Ou dela, né? Não sei se é um homem ou uma mulher. Mas o importante aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é para os fatos reais da nossa vida. Primeiro de tudo, hoje estaremos perante e dando um conselho a cada ser humano que existe na face da terra, independente de que você não seja do Brasil ou que você seja de outro país. Independentemente que você seja católico ou crente evangélico, ou que você seja de outra igreja, ou que seja adventista, ou pentecostal, ou Deus e Amor, ou que seja de qualquer outra tipo de igreja, ou que não seja de nenhuma igreja, que seja de qualquer entidade que você seja. Eu vou lhe dar esse conselho através da palavra de Deus, e que você possa pegar esse conselho e guardar no teu coração. Olha, esse conselho ele é bastante duro e muito cuidado. Eu vou dizer para vocês muito cuidado, não porque eu estou lendo e vou fazer essa leitura, mas cuidado em perseguir os homens de Deus. Porque essa leitura, ela é uma mensagem dada do tempo que o apóstolo Paulo foi convertido a ser profeta de Deus, a ser pregador do evangelho. E nós estamos sendo interrompidos por uma ligação e logo estaremos dando continuidade. Não vamos atender agora, porque vou ver quem é.
É o meu pai. Vou ter que atendê-lo. Vou dar uma pausa aqui. Alô? Então nós vamos estar dando continuidade aqui e esperamos que você goste. Essa mensagem, ela é uma advertência para não perseguirmos profetas de Deus, para não só os profetas, mas também os homens que não são homens de Deus, mas que são ser humano. Primeiro que Deus diz: amarás, o maior e primeiro mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso a gente não consegue amar o próximo. É o primeiro pecado que a gente faz, é não amar o próximo, mesmo que ele nos ofenda. E a gente tem que perdoá-lo. Mesmo que ele nos ofenda, temos que perdoá-lo. Vamos à leitura da palavra de Deus, sem mais delongas, e vou dizer para você, é Deus que está fazendo esta advertência através da sua palavra. Eu apenas vou ler porque senti no coração e eu não estava com essa mensagem em mente, mas Deus colocou e vamos agora lermos para vocês. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler os dois capítulos, capítulo 8 primeiro, depois o capítulo 9. Nós não vamos fazer parada, vamos estar só lendo. E se você tiver dúvida de alguma coisa que você não entendeu, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, manda uma mensagem para nós. E nós temos os nossos números, estão expostos sempre, quase todos os irmãos e as pessoas. Mande uma mensagem que vamos estar postando no YouTube. Manda uma mensagem pelo YouTube que precisa de entender mais sobre esta mensagem, sobre essa leitura. E estaremos explicando algumas coisas pela determinação de Deus. Sem mais delongas, leiamos então a palavra de Deus. O objetivo desta mensagem, o tema desta mensagem é a perseguição ao povo de Deus, a perseguição aos homens de Deus, a perseguição contra os crentes e a igreja de Deus. É o título dessa mensagem. Ela tem vários sentidos: a igreja, os apóstolos, os crentes, o homem de Deus, o profeta, porque é isso. E o sentido dela, o objetivo dela é amar o próximo, independentemente que ele seja evangélico, crente ou não crente, católico, ou que ele seja do candomblé, que seja de qualquer lugar. A gente tem que amar o próximo, independentemente de que razão que ele esteja ou não. Se ele tem a razão ou não, a gente temos que amá-lo. Então vamos agora ler a palavra do Senhor. O Evangelho em Samaria. Atos 8, versículo 1. Também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja naquela época. Saulo era o perseguidor naquela época. Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção aos que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os discípulos, as multidões anunciavam, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica que tinha iludido a gente de Samaria. A arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o entendiam porque já desde muitos tempos os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescessem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, depois que foi batizado. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que lhe faziam, estava atônito, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque
Pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desta tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fiel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, e qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entende tu o que lês? Ele respondeu: como podereis entender, se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E logo das Escrituras que lia era este. O lugar da Escritura que lia era este: foi levantado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhe. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Arrebatou, tirou dali, daquele mesmo lugar onde estava perto do eunuco, e ele arrebatou. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais. O eunuco não viu mais Filipe. E não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou
um azote e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades que chegou a Cesareia. Agora a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Agora você vai chegar aonde eu queria que você entendesse sobre a perseguição dos apóstolos, dos crentes, dos servos, dos apóstolos, dos profetas de Deus. Eu quero que você compreenda que não devemos persegui-lo, porque há um Deus forte, poderoso e tremendo. Muito cuidado com o que há vez de perseguir, porque se perseguirmos um homem de Deus, poderemos ser condenados e amaldiçoados. É isso que é a leitura bíblica e a mensagem da palavra de Deus. A perseguição contra teu próximo. Não persegue o teu próximo, por mais que não seja profeta, por mais que ele não seja homem de Deus, por mais que ele não seja crente, que não seja evangélico, por mais que ele não seja, que você considere ele como um nada, mas não persegues, porque pode ser que Deus dá para ele o que não dá para as autoridades. É isto. Às vezes, negamos de ajudar um pequenininho, um mendigo ou um pobre. Estamos negando de ajudar o Senhor. Se negarmos um copo de água fria a um desses pequeninos, a mim, o negaste também. Manda avisar. Quem ganhar menos de 3 mil reais por mês, vem pra BetRap ganhar dinheiro. Eu mesmo vou acompanhar isso de perto. Depois do anúncio, nós vamos estar... Você tá usando o BetRap? Tô sim. Eu já ganhei mais de 5 mil reais lá. Então, o título da nossa mensagem é a perseguição contra o teu próximo. Não vou dizer contra os crentes, porque aqui já é comum perseguir o servo de Deus. É comum na terra perseguir os homens de Deus, os profetas. Já é comum que todos os apóstolos daquela época, só apenas o apóstolo João não foi morto por morte matada de alguém. Foi morto de velhice mesmo. Morreu de velho. Apenas o apóstolo João. Mas os apóstolos daquela época todos foram crucificados. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então foram perseguidos até a morte. Então muito cuidado que depois o castigo vem. O que é que aconteceu com o apóstolo, com Saulo, que era perseguidor dos apóstolos da igreja de Deus naquela época? Vamos ler aqui a leitura da palavra de Deus e você vai estar desvendando os mistérios que aconteceu naquela época. Por isso eu digo, muito cuidado em perseguir um homem de Deus. Muito cuidado. Saulo, respeitando, Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda, ameaçava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles eles falavam seita, né? Na época eles falavam a igreja de Deus, ele chamava de seita. Encontrasse aquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
Vocês estão vendo aí, ele ia no caminho, imediatamente cercou uma luz, um resplandor. Manda avisar. Quem ganhar menos de 3 mil reais. Cercou um resplendor de luz diante dele. E o que aconteceu? Quando aproximou-se dele em Damasco, sua viagem subiu, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 3, Atos 9, versos 3. Aproximando-se dele de Damasco, na sua viagem, subiu e cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Foi o que aconteceu com ele. Ele caiu por terra quando o resplendor de luz cercou ele. Ele não resistiu, caiu por terra. E caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Saulo respondeu e disse: Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém de fazer. Olha o que aconteceu com Saulo. Saulo perseguia, matava os crentes, degolava, prendia, amarrava, tocava fogo, colocava nas coivaras. Saulo perseguia todos, até Estevão. Foi ele que consentiu a morte de Estevão, o profeta de Deus. Você viu no começo da leitura. E o que aconteceu com ele? Cadê o valentão? Cadê o perseguidor? Na hora que Deus apareceu no caminho de Damasco, caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá será dito o que te convém de fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via. Estava cego, não via nada. Saulo se levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Alguém teve que guiar Saulo. Por isso que eu digo, muito cuidado em perseguir os homens de Deus. Muito cuidado em perseguir os profetas de Deus. Muito cuidado em perseguir o teu próximo, independentemente que ele seja crente ou que não seja profeta, que não seja qualquer uma pessoa comum. Mas ele está com vida pelo consentimento de Deus. É Deus que dá o fôlego de vida para ele. Continuando. Saulo se levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nada. Estava cego. Não via coisa alguma. Guiado pela mão, conduziu-no para Damasco. Os homens que andavam com ele guiaram ele pela mão. Teve que ser guiado pela mão, segurando na mão dele, para ele poder chegar em Damasco, cego. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor,
há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas, e recuperou a vista. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e recuperou a visão. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Então você viu aí como é que aconteceu com o perseguidor, com o valentão que perseguia os profetas de Deus. O que foi que aconteceu com ele? Foi transformado em um pregador do evangelho, virou profeta também. Deus escolheu ele e disse para Ananias impor as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver e orasse por ele para que ele fosse perdoado. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo mais nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui com o fim de os levar. Manda avisar. Quem ganhar menos de 3 mil reais por mês, vem para a BetApp e ganha dinheiro. Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O perseguidor é perseguido. Tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegava a Jerusalém, procuravam juntar-se aos discípulos, para todos temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falava, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus.
Andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam-no até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, as igrejas em Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo. Se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Então é até aqui para a nossa meditação. E você viu o que aconteceu com o que perseguia os profetas, os crentes, os apóstolos, os pregadores do Evangelho naquela época? O apóstolo Paulo foi convertido, encontrou-se com o Senhor. Quando ele encontrou-se com o Senhor no caminho de Damasco, caiu no chão, porque aproximando-se dele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Quando ele se levantou-se, os homens que iam com ele pararam-se espantados, ouvindo a voz que falava com Saulo, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nada, estava cego. Manda avisar, quem ganhar menos de 3 mil reais por mês... Então, é isto. E o que foi que aconteceu com ele? O perseguidor é perseguido. Depois que ele aceitou Jesus, que ele encontrou-se com Jesus, que se converteu, que caiu nos olhos dele como escama nos olhos, e ele foi preciso Ananias orar por ele, impondo-lhe as mãos, e ele passou a ver de novo e foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, começou a pregar também a palavra de Deus, anunciando o nome de Jesus e pregando por toda parte junto com os discípulos. Mas o povo ficou com medo dele. E os gregos procuravam matá-lo. E foi perseguido também. Teve que ser tirado pelo muro dentro de um cesto para não ser morto. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz para que ele pagasse o preço dele também, por perseguir os homens e os profetas de Deus, por mandar prendê-lo, por mandar matá-lo. Ele teve que padecer também do mesmo jeito. Para poder ele sair lá, os discípulos tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não acreditando que fosse discípulo. Por quê? Porque ele era um perseguidor do Evangelho, perseguidor dos que pregavam a palavra de Deus, mandava matá-lo e mandava prendê-lo, mandava chicoteá-lo, dar chibatadas na época, né? Era tudo diferente do que é hoje. Hoje as perseguições estavam se voltando quase à mesma época, quase da mesma forma, só que de uma forma sutil, que a gente não consegue perceber. Mas já percebemos, isso existe até dentro das próprias igrejas. Muito cuidado em perseguir os profetas, os homens de Deus, porque você pode ficar cego, como o apóstolo Paulo. Você pode ser castigado e ser perseguido do mesmo jeito, se converter a Deus e ser perseguido da mesma forma. Manda avisar, quem ganhar menos de 3 mil reais por mês... Então, a nossa palavra de Deus, o último versículo que eu li foi: assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, depois que o apóstolo Paulo foi convertido, né, que Ananias orou por ele e ele aceitou Jesus,
ela teve paz. A igreja teve paz. Na Judéia, na Galiléia, em Samaria, tinha paz. Eram fortalecidos e edificados pelo Espírito Santo. E multiplicavam, andando no temor do Senhor. E até aqui para a nossa meditação. E o título da mensagem era A perseguição contra os homens de Deus, contra os profetas de Deus. É a principal palavra que Deus queria passar para os corações. E você, muito cuidado em perseguir qualquer que seja, qualquer um dos pequeninos. Pode ser até um mendigo, pode ser até um malfeitor, que nem o apóstolo Paulo era. Não podemos persegui-lo. Temos que deixar Deus fazer a obra. Só o que nós devemos fazer é anunciar a palavra de Deus para ele. Ensinar a verdade para ele, que é a palavra de Deus. Dizer quem é o caminho. É Jesus, o caminho de salvação. Quem é o caminho? É Deus. É a palavra de Deus que nos guia para Jesus. É Jesus a nossa salvação, nosso caminho de salvação. E a doutrina é a palavra de Deus. Quem nos ensina? A palavra de Deus. Está tudo escrito. As leis estão aqui. Os acontecimentos ficaram registrados para nós estudarmos e sabermos seguirmos Jesus. Como é que seguimos Jesus? Crendo, sendo batizado, aceitando Jesus, recebendo oração. Os homens de Deus têm que impor as mãos sobre nós para sermos perdoados e batizados e sermos cheios do Espírito Santo. Sem isso, nós somos incapazes de chegar lá, no céu. Sem acontecer tudo isso, não que você seja perseguido, não é obrigado você a aceitar Jesus ou você ser perseguido. Aconteceu isso com Paulo porque ele era um perseguidor e depois foi transformado em pregador do Evangelho. Então aconteceu com ele para que ele padecesse também, para que ele pagasse o preço também do que estava fazendo com os profetas de Deus. É isso. Mas você que aceita Jesus hoje, no nosso tempo, não vai acontecer nada com você. Você vai ser só abençoado por Deus. Principalmente aqui no Brasil, que não existe perseguição pelo Evangelho. Se existe, eu ainda não sei. Todos são católicos e todos são crentes. Então, aqui no Brasil é muito bom pregar a palavra de Deus. Mas tem alguns países que não aceitam de jeito nenhum falar sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre Deus, sobre a salvação, sobre a palavra verdadeira. Existem outros deuses que não são como esse Deus aqui registrado da Bíblia, de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e capítulo 9. Esse Deus é o Deus que salva. Jesus, aqui ó. Quem foi que falou com Saulo? Quem foi que pegou Saulo e transformou ele em pregador do Evangelho? Foi Deus. O que foi que ele disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Respondeu-lhe o Senhor, eu sou Jesus. Jesus torna a aparecer para poder converter um perseguidor do Evangelho. Quem és tu? Ele perguntou a Jesus e Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém de fazer. Ele teve que ir cego para poder pagar o preço dele, que estava perseguindo os homens de Deus, os profetas de Deus. Muito cuidado. Você que não é crente, cuidado em perseguir os homens de Deus. Você que é também crente, mesmo dentro da igreja, dizendo que é crente, cuidado em perseguir um pequenino do Senhor. Porque nós não sabemos se ele está mendigando ali, se ele é um malfeitor ou se ele é um homem de Deus. Por mais que eu vi ele fazendo isso, fazendo aquilo, mas às vezes ele é um escolhido de Deus, independentemente do pecado que ele faz. Muito cuidado de fazer o mal ao teu próximo. O que é o mandamento de Deus? O segundo e maior mandamento de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, muito obrigado. Eu sou José Evandro. E espero que esta mensagem fique gravada no teu coração. Atos 8,
Atos capítulo 8 e capítulo 9. São os 2 capítulos. Amém.